Olá, olá a todos. Estamos aqui no mais um dia aqui no Rio TC, hoje para a gente falar um pouco sobre a importância de produzir conteúdo editorial em tempos em que a gente fala tanto de redes sociais. É muito comum a gente estar sempre ali, abre a internet, está sempre falando de novas estratégias de TikTok, novas estratégias de Instagram, como fazer conteúdos virais, enfim. Acho que falar de redes sociais é algo muito comum e muita gente ainda pensa que os blogs, né, os antigos blogs morreram. Mas aqui na Webidia a gente tem uma inteligência editorial gigantesca, uma equipe que está aí trabalhando constantemente nesses conteúdos, e a gente veio aqui e convidou as nossas coordenadoras editoriais, Nayane e Luana, para falar um pouco sobre a importância ainda da gente produzir esse tipo de conteúdo. Então, meninas, vou passar a palavra para vocês se apresentarem, começando pela Nay. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Nayane, trabalho no Webidia há aproximadamente não, esse ano eu completo 10 anos no Webidia. Vai ganhar bolo. Exatamente, passei ali por vários cargos, mas desde sempre estou ali no setor editorial, né? Então trabalho bebo dessa fonte de SEO e de sites desde do início da minha carreira mesmo. Atualmente eu sou uma das coordenadoras do time, eu coordeno principalmente dois projetos editoriais que a gente tem, um chamado Minha Receita, do grupo JBS, e o outro chamado Galbani, que é uma marca licenciada da Nestlé. E Luana, agora, passando a palavra para você se apresentar. Bom, eu sou a Luana, estou na Webidia há quase 8 anos, né? Eu comecei ali como subeditora, eu sempre estive nessa área de brand service. Agora eu sou coordenadora de conteúdo editorial e SEO. Caí bem de paraquedas mesmo nessa área de SEO, porque eu sou de Brasília, então eu me formei e tive minhas primeiras experiências bem nessa área de jornalismo político, uma coisa bem mais densa ali. Então, tipo, quando eu vim para o Rio, acabei entrando um pouco nessa área de SEO, então foi ali um momento de transformação ali de carreira. E foi onde eu me encontrei também, né? Hoje eu sou responsável ali pelo site de pets chamado Patas da Casa, que inclusive é o site mais fofo da casa, gente, eu devo dizer isso. É o melhor de todos. Está aqui Exatamente. do nosso estande também. E aí, também cuido de algumas outras marcas, a iogurteria Nestlé e Chamito, que são alguns projetos também que a gente tem esse trabalho bem focado em SEO. É isso. Então, para a gente começar, queria fazer uma pergunta para as duas. Eu acho que, na verdade, é o centro do nosso tema. Por que é importante ainda a gente trabalhar com esse conteúdo editorial? Qual a importância da gente ainda ter esse tipo de produção constante aí para dentro das marcas? Olha, eu sempre tendo a pensar que o conteúdo na internet, né, ele funciona como uma árvore. Então, eu diria que o conteúdo editorial dos sites é a raiz, é a base de onde as pessoas vão ter uma informação de confiança, uma informação de qualidade, com uma curadoria, enfim, com uma pesquisa aprofundada do que ela quer entender sobre aquele assunto. E as redes sociais funcionam como os galhos, né? Elas pegam o conteúdo que é produzido nos sites e desdobram aquilo de diversas formas, sendo um carrossel e um feed de um Instagram, ou transformando aquilo num roteiro de vídeo para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, enfim. A gente tem trabalhado assim em propostas, em novos projetos, sempre pensando numa estratégia bem 360, né? Então a gente entende que um não existe sem o outro nesse momento atual, né? E foi muito o que a Nay falou, a parte do editorial, de SEO, ela é muito ali a parte que a gente consegue se aprofundar e detalhar, dar mais um contexto ali para esses assuntos, né? Obviamente, a gente acaba também munindo um pouco o social com informações, principalmente quando a gente traz um pouco essa visão mais especializada ali. Às vezes a gente está falando de saúde, então a gente traz ali um profissional que vai ajudar ali a dar embasamento realmente. Então, eu acho que é muito isso, sabe? A gente consegue aprofundar assuntos que a gente não tem muito
essa liberdade também no social, principalmente porque assim, o social ainda é muito volátil, né? Uma coisa que está bombando hoje e amanhã ela já vai ser outra coisa bombando. Então a gente precisa muito trabalhar esse lado mais perene realmente no conteúdo. Principalmente quando a gente está falando, fazendo um trabalho para marcas, né? As marcas elas precisam se consolidar também nesses dois lados. Então um vai complementando ali o outro. Eu acho que isso conecta com a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, se existe esse embate, essa diferença entre social versus editorial, ou se elas são estratégias complementares, né? Porque, ouvindo vocês falarem, eu acho que esse tipo de conteúdo editorial, essa é uma estratégia que super encaixa em diferentes etapas do funil, né? Da jornada do usuário. Eu acho que isso é uma coisa que vocês super aplicam também no dia a dia para os diferentes clientes, né? Então, eu queria que vocês só contassem um pouco sobre como é também essa busca de referências, sabe? Começa no social, começa no conteúdo, como é que funciona essa complementaridade entre essas duas áreas? Olha, elas são bastante complementares, principalmente hoje em dia, onde as redes sociais o tempo todo trabalham muito com trends, né? E então, a gente sempre tem um assunto quente que está sendo falado nas redes sociais e aquilo vira um desdobramento de conteúdo para a gente que trabalha estratégia de discovery, né? Que é um formato de conteúdo também mais rápido e de pouco tempo de qualidade, porque enfim, não é um conteúdo tão trabalhado, tão aprofundado como a gente tem nos conteúdos SEO. E vice-versa, assim, são duas fontes que se complementam, né? Por exemplo, quando a gente vai criar uma receita, criar uma matéria sobre qualquer tipo de dica de cozinha, a gente muitas vezes é pautada pelo que as pessoas estão falando nas redes sociais, né? Pelo que elas estão produzindo de conteúdo no TikTok. Então, uma receita trend do TikTok pode virar uma matéria ou uma receita em vídeo no site do Minha Receita. E uma matéria do Minha Receita ensinando a como grelhar um bife perfeitamente pode virar um carrossel de dicas no Instagram, né? Então, são fontes diferentes, né? Eles têm formatos e linguagens diferentes, enquanto a rede social tem um vídeo mais curto, um conteúdo mais curto, mas uma informação mais rápida. O conteúdo SEO, o conteúdo insight, ele traz as informações apuradas, um texto longo, aprofundado, onde a gente consegue trabalhar as palavras-chave que são importantes para a gente ranquear naquele tema, onde a gente consegue trazer a opinião de um especialista, ou então uma dica de um chefe de cozinha. Enfim, é um conteúdo que é como se fosse uma extensão do que você viu na rede social. Sim, é exatamente isso, né? Eu acho que as redes sociais se tornaram um grande pautador para a gente, principalmente quando a gente entra nessa estratégia de discovery, que, como a Nay falou, é uma coisa que é muito de trend mesmo, sabe? Coisas que estão bombando ali nas redes sociais, a gente vai desdobrando ali no site. Mas também existe muito um caminho inverso, né? Um exemplo que eu gosto muito que eu sempre lembro, né? Foi quando, na última Copa, teve aquela situação ali meio emblemática do assessor que pegou um gato e retirou da mesa. Aquilo gerou ali todo um burburinho nas redes sociais, né? Tipo, logo a gente já viu muitos conteúdos, muitas análises e tal. E foi engraçado porque no mesmo período, apesar daquilo estar rondando ali muito nas redes sociais, na mesma semana, na mesma hora, a gente viu um aumento de pesquisas no Google de como você deve segurar um gato, será que você pode pegar o gato pelo combiote, como é que a gente deve fazer essa abordagem. Então, assim, quem estava ali já tinha se antecipado àquele assunto, quem já tinha aquele conteúdo ali, aquela produção contínua de produção ali para esse público, saiu na frente, sabe? Porque a gente conseguiu ali ter um ganho também de audiência. Então, é uma estratégia que ela tem que ser muito alinhada entre os dois lados, né? Tipo, enquanto a gente é pautador também, e é isso também, quando a gente traz um conteúdo mais aprofundado, com especialistas, com uma visão, às vezes, do próprio tutor, de uma pessoa que tem ali uma vivência maior naquilo, a gente consegue também desdobrar muito isso no social, sabe? Tipo, vai se complementando mesmo. Eu acho que ouvindo vocês falarem, me passa muito a ideia também de que esses especialistas, eles são como os influenciadores, né, das redes sociais, só que de um jeito diferente, né? Da mesma maneira que a gente usa influenciadores nas redes, às vezes para trazer autoridade para aquele assunto que você está falando,
vocês também têm toda essa parte de chamar os especialistas para trazer autoridade para esse tipo de conteúdo. Mas uma coisa que eu queria entender melhor com vocês é como é que vocês dividem essa estratégia, né? Porque eu não sou especialista em conteúdo, mas eu sei que a gente tem toda essa parte de planejamento até a gente chegar em que conteúdos a gente fazer, né? Então não é só ver o que está sendo pesquisado no Google, mas enfim, eu sei que existe toda uma equipe gigantesca por trás, que não são só vocês, tem todo o time de SEO também, o SEO técnico, né, que precisa estar ali apoiando vocês muito nesse processo, mas também o time de BI. Então como é que vocês conseguem, dentro, por exemplo, de um planejamento mensal, distribuir que tipos de conteúdo vão fazer sentido, porque isso aqui tá bombando nas redes sociais, então faz sentido eu aprofundar aqui dentro do meu site e, paralelamente, eu preciso fazer esse tipo aqui de conteúdo porque é o que o algoritmo do Google tá pedindo, é o que vai trazer mais relevância para o site. Como é que funciona esse planejamento para vocês? Olha, todo o projeto editorial começa com um estudo de território, né? Esse estudo de território é produzido por um time de dados, que é o time de BI, e é onde eles conseguem fazer um levantamento de quais são os nichos que a gente pode explorar dentro daquele projeto, com as marcas que aquele projeto engloba, e quais são os pilares importantes, sabe? A gente consegue entender o que as pessoas realmente buscam, o que elas querem saber, que está relacionado ao território que a gente vai trabalhar. Então, a partir desse levantamento, a gente consegue pensar em que tipo de conteúdo a gente vai produzir, que tipo de pauta a gente quer explorar, o que os usuários estão buscando sobre esse tema, quais são os principais assuntos que interessam a eles. E assim, a gente vai conseguir produzir um conteúdo de informação útil, que é o mais importante para a gente que trabalha principalmente com conteúdo voltado para o uso. Conteúdos que contenham sempre as palavras-chave importantes daquele tema, que tenham informações aprofundadas, detalhadas, né, para a gente conseguir transformar aquilo em conteúdo rico, com credibilidade. E a partir disso, a gente vai montando o nosso planejamento de pautas mensal, a gente vai conseguindo também saber onde a gente pode explorar mais, enfim. Sim, é um processo também de muita análise, né? Tipo, a gente está o tempo todo analisando dados, analisando onde que a gente está alcançando de audiência e onde a gente pode melhorar. Então, tudo isso também ajuda a gente a pautar muito do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem esse suporte muito grande ali do time de dados, que realmente faz um estudo de território que é muito aprofundado ali. Então, a gente consegue entender realmente o que a pessoa quer saber no Google, como que ela pesquisa, de que forma que ela consome aquele conteúdo, sabe? Então, se é mais uma parte mais visual, se é uma parte mais de texto, mais denso, então a gente consegue muito mapear a nossa produção, nosso planejamento com base nisso, mas é isso, tipo, é uma coisa de você estar olhando todo dia para o seu site, sabe? Tá olhando todo dia as palavras que você está ranqueada, as palavras que você está perdendo posição ou que você está ganhando, onde que você precisa investir ali a sua expertise. Então, é muito isso. A gente passa basicamente o dia inteiro se revezando entre ferramentas, né? Search, Google Trends, Márcio, enfim. A gente fica o dia inteiro navegando ali entre ferramentas para entender não só o que está dando certo para a gente no nosso site, mas também o que está dando certo para outros sites que são nossos concorrentes e que também encontrando brechas onde a gente pode estar à frente deles, onde a gente pode, de repente, produzir um conteúdo. Esse conteúdo deles trabalha uma palavra-chave que é super importante para o território do nosso cliente. Então, como é que a gente pode fazer um conteúdo melhor ainda do que o que eles estão ranqueados em primeiro lugar? Então, enfim, é uma disputa, né? E uma análise constante, assim, do que é prioridade para cada projeto e onde a gente pode melhorar. Sim, principalmente em Discover, né? Que é onde a gente tem essa produção de conteúdo muito rápida, muito volátil ali. A gente precisa estar muito monitorando também tudo que os nossos concorrentes estão posicionando ali no Discover. Então, a gente tem ali uma rotina no time de todas as pessoas do time, em algum momento do dia, precisam olhar lá o que está posicionando no assunto de pets, no assunto de alimentação. E a gente tem uma tabelinha onde a gente coloca todas as informações, né? Qual o site, qual o tema, quais são as palavras-chave que estão ranqueadas ali.
Então, isso também traz uma visibilidade muito boa para a gente de o que é o assunto do momento, às vezes um formato de título que está ali bombando naquela semana, mas aí na semana que vem já vai mudar tudo novamente. Então, é muito isso, é bem loucura, mas faz sentido no nosso dia a dia. Eu ia até fazer uma próxima pergunta, mas eu queria dar um passo atrás para contextualizar mais as pessoas. O que é exatamente esse conteúdo de Discover, né? Porque ouvindo vocês falarem, me parece que esse conteúdo Discover ele é muito similar ao que seria uma dinâmica de redes sociais, né? Que é um conteúdo mais rápido, mais viral, mais imediato ali, que até conecta com assuntos que estão rolando no momento, né? Às vezes acontece uma coisa na TV e isso gera conteúdo e aí aparece no Discovery. Então, qual é a diferença desse tipo de conteúdo para um conteúdo mais denso mesmo, mais aprofundado, que a gente conhece como tradicionalmente um conteúdo de blog editorial, né? Que tem a quantidade X de palavras-chave que precisam estar citadas um certo número de vezes. Enfim, queria que vocês trouxessem um pouco de qual é essa importância desse tipo de conteúdo de Discovery, né? O que é? Bom, o Discover, na verdade, ele é um formato criado pelo Google, né? É um formato de conteúdo do Google, onde o Google cria um feed para cada usuário, baseado no que ele costuma pesquisar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem costume de pesquisar receitas, geralmente você vai ser mais impactada por conteúdos relacionados à comida, à culinária, enfim. Se você é uma pessoa mais voltada para o esporte, você vai ali ter notícias nesse feed constantemente sobre qualquer área do esporte. Então, é um feed customizado pelo Google, né? Onde ele tenta entender quais são os seus interesses e te apresenta conteúdos, sugestões de conteúdos que você pode se interessar. Esse conteúdo, geralmente, ele é um pouco mais curto, bem mais curto, na verdade, do que os assuntos que a gente costuma trabalhar em SEO, justamente porque ele não tem esse objetivo necessariamente de estar ranqueado, né? Então, geralmente, são assuntos mais quentes, são assuntos do momento, e por isso, inclusive, que a gente fala que o Google ele faz ali um mapeamento diário, né? E aí ele impulsiona, ele joga nesse feed o que ele acha que naquele dia ali é importante para você como usuário. Pode complementar, né? E é muito o que você falou. O Discover tem uma dinâmica muito parecida com as redes sociais, né? Ele vai trabalhar ali o que é de tendência, o que é de tá rolando no momento. E para a gente, como redator, ele dá muito mais, esse formato dá muito mais liberdade de criação para a gente. A gente não fica tão presa a uma lista de regras ali, igual a gente precisa de SEO. Assim, uma matéria de SEO, a gente precisa cumprir vários requisitos ali para que a gente tenha ali uma relevância no Google e alcance um posicionamento. O Discover não. A gente consegue criar conteúdos que sejam muito mais leves, mais dinâmicos. Então tem esse formato muito ali parecido com o de redes sociais mesmo. Então a gente consegue trazer uns assuntos mais engraçadinhos, trazer uma abordagem diferente, uma escrita realmente bem mais linguagem, né? Uma linguagem, exatamente. Eu acho que traz muito essa questão do social também. O social ele acaba humanizando um pouco os conteúdos que a gente trabalha nas redes sociais, que a gente trabalha no blog, né, que é aquele conteúdo mais denso. Então, o Discover também traz um pouco mais essa humanização, esse senso de comunidade, essa aproximação ali com o leitor. Acho que dá para uma característica muito comum de conteúdo Discover que que diferencia um pouco dos conteúdos SEO é o título. Geralmente, o título SEO é um pouco mais engessado, né? Ele tem que ali trazer a palavra-chave do assunto como no início do título e o complemento um pouco menos, um pouco mais curto, né? Menos, de repente, menos brilhante e tal. Mas o conteúdo Discover não, ele tem um título grande, geralmente, um título que é engraçadinho, é uma piada às vezes, é uma brincadeirinha com o leitor, tipo, com quantos anos você descobriu que dá para fazer isso e isso aquilo, né? Então, é um conteúdo que eu acho que também atinge um público bem maior por conta disso. Tipo um clickbait do bem, assim, sabe? Falar isso, lembra clickbait do bem. Legal. Mas agora, voltando um pouco mais para essa parte da estratégia, eu queria que vocês duas contassem um pouco melhor sobre esses projetos que a gente tem dentro de casa, né?
o Minha Receita, o Patas, Galbani, Iogurteria, e como isso muda de acordo com cada um desses sites, né? Porque eu não sou redatora, mas eu penso que a dinâmica seja realmente muito diferente, assim, porque às vezes você vê uma receita e a receita é um conteúdo muito... Nai me corrija se estiver errada, mas parece ser muito mais do mesmo, né? Ela tem ali uma lista de ingredientes que você precisa ter, o passo a passo, e assim você monta um conteúdo de receitas. Então, acho que é mais fácil de você beber de uma fonte de rede social. Você viu ali na rede social o passo a passo, você vai replicar isso para o conteúdo editorial e até vice-versa. Mas eu acho até mais desafiador, por exemplo, no teu caso, que trabalha com conteúdo de pets. Quando eu vejo conteúdo de pets, sempre as tendências, normalmente, elas são muito visuais, né? É muito conteúdo que você mesmo produz. Eu acho que todo pai de pet, né, tem uma biblioteca recheada, né? Temos pet influencers. E como é que isso se desdobra, assim, no conteúdo, sabe? Porque me parece que, às vezes, um conteúdo animal, ele é muito igual, assim, né? Os cachorros vão ter sempre as mesmas doenças, os gatos vão ter sempre as mesmas doenças, sempre os mesmos sintomas. Então, como é que você surfa nessa onda, né? Como é que essa complementaridade do social se dá para cada uma dessas marcas, assim, que vocês atendem? Sim, no social, eu acho que justamente o que bomba ali nos assuntos de pets é conteúdo produzido pelos tutores, né? O tutor trazendo ali um recorte ali da vida do seu pet. Então, realmente, a gente tem ali um trabalho de muita curadoria, né? Para ver o que a gente pode trazer ali para o nosso dia a dia. Principalmente no Patas, eu acho que uma questão que é muito... Eu também, como uma tutora, há muito tempo, tenho minhas preocupações. Em questão muito... É um assunto muito sensível, né? Ele mexe ali com uma questão emocional do tutor, do usuário. Ele mexe ali com uma questão que a gente não pode simplesmente chegar e jogar uma informação. Uma responsabilidade, né? Porque eu tirei da minha cabeça, sabe? um vômito amarelo pode ser 1000 coisas, né? Exatamente. Então, assim, a gente também, desde o início do projeto, o projeto ele existe há ali quase 7 anos. Desde o início a gente criou ali um squadzinho de veterinários, de comportamentalistas, de especialistas que a gente poderia trazer respaldo para esses conteúdos. Então, a gente nunca vai sair falando, principalmente questões de saúde, de comportamento. A gente tem que estar sempre ali muito, muito alinhado a esse tipo de... esse respaldo mesmo, especialista, para a gente não jogar informações muito aleatórias, né? Então, principalmente, eu acho que... me perdi aqui um pouco, mas as redes sociais, elas vão dar essa munição assim pra gente, né? Então, isso. Então, no caso do Minha Receita, tanto Minha Receita quanto de Galbani, né? Porque os dois sites são voltados para o território de food. O nosso desafio é como conseguir indexar receitas, como conseguir trabalhar um conteúdo que grandes sites já trabalham, né? Então, o território de food é gigantesco, arrisco dizer que seja um dos maiores na internet. E temos muitos sites produzindo as mesmas receitas, né? Então, assim, que loucura. É uma loucura, de verdade. Então, assim, desde o início do projeto, né? A partir do momento que a gente entende quais são os espaços que a gente consegue ainda explorar, uns espaços, de repente, menos competitivos, né? Que foi a nossa estratégia inicial no projeto. Investir em receitas que a gente chama de cauda longa, né? Que são receitas que têm uma palavra-chave um pouco maior, e aí elas tendem a ter um volume de busca menor, mas também ter um KD, uma facilidade de ranquear um pouco mais fácil. Então, essa foi nossa estratégia inicial na Minha Receita, né? Começar ali comendo pelas beiradas. E aí, depois, conforme o site foi criando o próprio acervo de receitas, foi criando um acervo de conteúdos, a gente foi elevando o nível dessa estratégia. E até hoje a gente passa por isso, né? Embora hoje o site já tenha quase 5 anos de existência e já tenha uma audiência muito relevante, um público muito relevante, a gente ainda trabalha muito nesse sentido de encontrar brechas para estar à frente dos grandes sites, né? Então, além das receitas tradicionais, a gente tem sempre a preocupação dessa receita ter
dela ser criada, né? Que eu acho que é um diferencial da minha receita. Todas as nossas receitas são criadas por uma culinarista. Então, o que traz uma informação de confiança para o usuário, né? Porque é muito comum, se você tem, né, em qualquer site que você pesquisa uma receita, se você não sabe quem criou, você não sabe se de repente as quantidades que estão descritas ali vão bater na receita, vão fazer ela dar certo. Então, por isso é tão importante para a gente, como projeto, ter uma culinarista responsável por desenvolver cada receita que é pautada pelo time editorial. E esse é do começo mesmo, é onde a gente começa o planejamento, né? Eu busco referências tanto nas redes sociais, né, no YouTube, no TikTok, no Instagram, como também vou entendendo quais são as receitas que estão sendo mais buscadas no Google, quais são as receitas tradicionais, quais são as palavras-chave, receitas que são importantes para o nosso território. E vou montando o nosso planejamento a cada mês dessa maneira. E aí uma coisa que a gente faz muito na minha receita, para também ter isso como diferencial, é trazer uma receita tradicional, uma receita, não sei, bolo Que precisa estar... a gente traz essa receita feita de uma outra maneira, né? Então, se a gente consegue trabalhar ela na Air Fryer para facilitar o usuário, vamos trabalhar ela na Air Fryer. Se a gente consegue criar uma calda, uma cobertura diferente para adicionar essa receita, vamos adicionar. E dessa maneira a gente vai criando conteúdos que se diferem dos outros padrões, né? E que se tornam mais interessantes para o nosso público. A gente sempre vai encontrar uma brecha, né? Até porque a gente está ali há muitos anos falando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. E a gente precisa se manter relevante e se manter ali interessante para esse público, né? Então, é realmente ali um desafio de como que eu posso trazer uma nova abordagem, novo jeito ali de olhar esse tipo de conteúdo, né? Principalmente quando a gente fala de pets, a gente tem muitas doenças ali muito pré-estabelecidas, mas como que eu posso trazer esse conteúdo num formato diferente? A gente vai trazer perguntas e respostas, a gente vai trazer ali uma palavra-chave muito específica, em vez de vômito amarelo com ração. A gente vai sempre trazer ali uma brecha para expandir esse tipo de conteúdo, porque a gente realmente tem essa missão de criar um acervo ali para esse site, né? Principalmente quando a gente tem uma marca ali por trás, a gente tem que estar muito alinhado ali nessa estratégia. E ouvindo vocês falarem, acho que só reforça o quanto essas estratégias são complementares, né? Por exemplo, no caso de receita, né? Realmente, acho que isso é algo que acontece com muita gente, né? Você pesquisa uma receita na internet, você fica meio na dúvida, né? Se vai dar certo, se não vai, enfim, às vezes o jeito que a pessoa escreve aquilo, né? Você não sabe muito bem o que é para fazer. Mas se às vezes dentro do teu conteúdo editorial você tem um link ali para um vídeo no TikTok, um vídeo no Instagram, isso só ajuda a dar mais autoridade para esse conteúdo, né? E eu acho que no seu caso é até às vezes o inverso, né? A pessoa viu um post numa rede social, mas aquilo ali é muito rápido para o tipo de necessidade que ela tem, às vezes de uma necessidade comportamental do pet, uma necessidade de doença, saúde, etc. Ela vai precisar ir no conteúdo editorial, né? Então acho que isso só reforça como são estratégias muito complementares, né? Sim, e acho que uma coisa importante assim, para a gente desde o início, principalmente quando a gente lida ali com veterinários, com especialistas, é sempre a gente tem um trabalho muito forte com o SEO técnico também, que é a galera que vai olhar ali o site por trás, no código. Então a gente também tem cria ficha dos veterinários, sabe, dos especialistas. Então, tipo, trazer ali um perfil do redator, da pessoa ali, mostrando que essa pessoa tem ali um tipo de compatibilidade com aquele assunto. Tudo isso traz ali esse ponto de autoridade, sabe? Eu, como tutora, eu me sinto muito mais confiante se eu entro num site e tem ali o CRMV do especialista, tem ali um perfil daquele adestrador que está dando uma dica. Então isso com certeza traz essa parte de confiabilidade ali que a gente precisa tá trabalhando no dia a dia, sabe? Sim. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também é como que a gente beneficia as marcas dessa maneira, né? Como que a gente valoriza o nome da marca, a identidade visual da marca dentro dos sites, né? Por exemplo, é muito importante. Eu acho que o Minha Receita é um site que tem a marca um pouco mais presente, talvez, do que
do que o Patas, né? Porque a gente tem produção de vídeo, a gente tem produção de foto. Então, em todas as receitas, por exemplo, que a gente trabalha, a gente tem a indicação do produto da marca da JBS, né? Então, pode ser Friboi, Swift, enfim, Seara, todas as marcas têm sua volumetria ali de receitas. E então, na parte de ingredientes, a gente sempre traz a indicação do produto, né? Reforçando a importância daquele produto, a qualidade do produto, trazendo informações mais detalhadas sobre ele. E isso ajuda a tornar aquela marca, a tornar aquele produto uma opção viável para o usuário, né? A gente consegue aumentar a preferência de marca de uma forma que o usuário vai associar a receita ao produto daquela marca. E então a gente traz isso também nos vídeos, né? Aparecendo ali no fundo do vídeo, o produto sendo colocado na receita, o produto sendo colocado na mesa. Enfim, é importante também a gente trazer um pouco da marca nos detalhes do site. O Patas, ele nasceu como um site unbranded. A gente não citava a marca ali no início, que eu acho que foi uma decisão ali muito estratégica entre a marca Purina, entre a própria Webidia, entre o time de BI. A gente tomou essa decisão ali de iniciar o projeto sem associar uma marca, justamente para que a gente gerasse essa confiança no leitor antes de enfiar ali uma marca no meio, né? Então, assim, por muito tempo a gente não citava ainda os produtos Purina. Mas do ano passado para cá, a gente fez alguns estudos internamente com a própria Purina e a gente entendeu que o site já tinha uma relevância em que possibilitava ter uma entrada de marca, sabe? Então, assim, com banners, começou com banners, hoje a gente já tem uma produção de conteúdo, uma volumetria dedicada para produtos de marca, de alimentação tanto de cães e de gatos. Então, isso nasceu de uma forma bem orgânica ali, foi bem diferente da minha receita, né? Foi um processo ali bem inverso, assim. Mas a gente entendeu que era o momento certo, era isso. Depois de 5 anos de projeto, o projeto já estava bem estabelecido, já tinha ali uma base de usuários, de leitores fiéis naquele projeto. Então, a gente introduzia ali uma marca, que é uma marca também que é muito reconhecida pelos brasileiros, que tem essa confiabilidade e que isso só agregou pro nosso conteúdo, sabe? Então, eu ia justamente fazer essa pergunta, né? Como trazer esse valor de marca, mas eu ia falar justamente isso, né? Acho que não é exatamente uma fórmula, né? Porque é isso, acho que o Minha Receita, ele já nasceu muito mais com essa presença de marca, muito diferente do Patas, né? Então, como é que isso está se aplicando nesses 2 novos projetos que a gente tem, né? Que são bem mais recentes que o Minha Receita, que o Patas, porque me parece muito lógico, né, que a gente vá primeiro construir essa autoridade para ir depois colocar a marca, né? Porque sinto que às vezes o consumidor ele pode ficar um pouco afastado, né? Quando você faz um conteúdo que está ali tentando de alguma forma vender o teu produto, eu acho que às vezes isso afasta o consumidor, né? O quanto esse conteúdo é de relevância, eu estou só tentando me vender alguma coisa, né? Então, como é que vocês mesclam isso, esse posicionamento da marca? Precisa realmente construir essa autoridade ou já dá para fazer isso de imediato? Como é que funciona esse planejamento? Vocês veem diferença nesses 2 novos projetos, que também são de temas que parecem similares, mas são diferentes, né? Fala de alimentação, mas é de um jeito diferente, né? Olha, eu confesso para você que nesses 5 anos trabalhando com território de food e, né, tendo Minha Receita passado por várias fases, uma com pouca presença de marca, e aí isso depois foi aumentando bastante. Eu acho que para o território de food a gente não vê isso como um grande problema, assim, porque principalmente no Minha Receita, né, que o Grupo JBS tem marcas que já têm credibilidade no mercado. Então, a presença dela nas receitas, a presença dela dos produtos, das matérias, a gente não percebeu nenhum tipo de rejeição dos usuários em relação a isso. Mas talvez seja também por ser um nicho, né, um pouco mais fácil de trabalhar, a gente não precise, talvez, a gente não desperta, talvez, a desconfiança de um tutor sobre uma ração que vai alimentar o cachorrinho dele todos os dias, né? A gente não fala sobre doenças, então eu acho que o fato de ser um território
um pouco mais leve nesse sentido, faz com que a gente não tenha tido nenhum desafio tão grande em trazer a presença de marca forte ali dentro, sabe? Sim, acho que quando a gente trata de saúde humana, saúde animal, gera mais essa desconfiança ali do usuário, né? Ele vai ter um pouco mais de ressalva ao consumir um tipo de conteúdo. E com a entrada desses novos projetos, né, tipo, dos que eu cuido, que são a Iogurteria Nestlé e Chamito, o processo já foi totalmente diferente, porque elas já vieram ali com marcas também que eram muito consolidadas e que tinham sites que levam já o nome da marca na URL, então assim, não tinha muito para onde a gente fugir. Iogurteria, a gente trabalha muito mais a questão de wellness, de alimentação ali equilibrada. Então, mas a gente também sempre tem a inserção ali do produto, né? A iogurteria tem ali um portfólio de várias marcas que são muito consolidadas no mercado brasileiro. Então, a gente trabalha também receitas, trabalha ali alguns temas. A gente até puxa, às vezes, um pouco ali para a saúde, mas é de uma forma um pouco menos aprofundada, né? Mais para dar ali um contexto para entrar no produto. E Chamito já é também um tema um pouco mais acessível, porque o público são crianças ali, adolescentes, de 6 a 15 anos, então a gente também precisa ter ali um cuidado em como a gente vai trazer esse conteúdo, mas de qualquer forma a gente também já veio com essa marca atrelada, que é uma marca que tem ali uma história de muitos anos, né? E tem ali os produtos que são reconhecidos ali como boas fontes de nutrição infantil e para adolescentes também. Então foi um processo bem diferente para construir esses projetos, sabe? E Galbani já nasceu como marca. Então, os conteúdos de Galbani desde sempre trazem nas receitas, nos ingredientes, trazemos também nas matérias sempre a recomendação dos produtos, mas sempre assim, num contexto sem impor ao usuário que ele consuma, mas assim, como sugestão que ele pode se interessar, que ele possa gostar, enfim, que possa enriquecer a receita dele, enriquecer o sabor do prato. Mas Galbani, inclusive, o conteúdo é produzido dentro do próprio site da marca, né? Então, já é um conteúdo nativo de marca desde o início. E aí, a gente já está se encaminhando para o final, mas queria que vocês pudessem falar se uma marca, por exemplo, qual a importância da marca ter essa produção de conteúdo editorial, né? Se eu sou uma marca, por que eu deveria investir em conteúdo editorial que tem tantas equipes, tantas inteligências envolvidas, né? Que tipo de valor real isso gera para a marca, né? Porque também acho que vale a gente reforçar que o conteúdo editorial, diferente das redes sociais, diferente de mídia, por exemplo, ele é um tipo de estratégia muito mais perene, muito mais a longo prazo, né? E eu sinto que às vezes as marcas nem sempre elas querem às vezes mais imediatismo, né? Mas por que ainda investir numa estratégia que você não vai ver o resultado em 1 mês, em 2, em 3, pode às vezes até ver, né? Mas muitas vezes isso vai ser por muito mais tempo, né? Então, qual é o valor da marca estar investindo nisso, investir tantos recursos em tantas equipes, que tipo de resultado isso traz no final, né? Bom, acho que a primeira coisa é você ter a possibilidade de analisar dados no mercado que vão trazer muito retorno e insumo para você como marca, né? Então, além dos conteúdos serem muito mais aprofundados e serem conteúdos perenes, conteúdos bem completos, você vai construir ali uma relação de confiança com os usuários que buscam sobre aquele tema, que vai tornar você uma marca confiável para quem está buscando, uma marca confiável para o mercado, uma marca que é referência no assunto. Então, isso também ajuda a aumentar a preferência de marca das pessoas, né? Quanto mais próximas das marcas as pessoas se sentem, mais elas criam uma preferência na hora de comprar. Que mais, Luiz? São conteúdos que são realmente muito perenes, né? E que tem ali, não tem muito uma data de validade, até porque a gente tem muito cuidado de estar sempre atualizando esse tipo de conteúdos, a gente passa por várias otimizações, e é isso, a gente consegue trazer muitos insumos para a marca, de insights, de coisas que ela pode entender sobre o comportamento do usuário, como é que ele está
buscando aquele conteúdo, como é que ele está buscando os assuntos que estão interligados ao território daquela marca, né? Obviamente, a gente está passando também por muitos processos de se adaptar a isso, né? Além das redes sociais, a gente tem aí novos formatos no Google que também está trazendo alguns desafios para a gente, o review de IA e muitas outras coisas. Então, a gente também está se reinventando também nessa área para a gente continuar trazendo essa relevância, sabe? É legal também, assim, acho que o exemplo do Minha Receita é muito bacana, porque o Minha Receita não é só de Seara, né, da JBS como um todo. Então, quando a gente faz esse tipo de conteúdo, né, a gente consegue entender, por exemplo, até as sazonalidades, né, isso ajuda a marca a reforçar o planejamento estratégico, né, então a gente está chegando perto de festa junina, então a gente sabe que a JBS vai precisar investir mais em categorias X, Y, então salsicha, enfim, salsichão, etc. Sim, a gente consegue a gente consegue mapear para a marca em si quais são os produtos que valem a pena ela trabalhar em cada época do ano, né? Então, a partir das receitas, as receitas mais buscadas na época de festa junina são receitas relacionadas a produto ou ingrediente X. Então, esse é o momento deles criarem campanhas, deles criarem ações para impulsionar esse produto também. A gente complementa a estratégia deles com mais dados, mais insumos, para que eles possam aumentar as vendas. Sim, no Patas, agora com uma entrada mais ativa da marca, a gente também tem tido um pouco esse trabalho de sazonalidade, de entender ali quais produtos eles podem ser ativados. É uma situação em que os animais estão mais propensos a ter certa doença. Então, assim, a gente pode talvez ir para um caminho de falar de nutrição focado nisso, sabe? De como vão se alinhar e se complementar mesmo. Sim. Meninas, eu queria agradecer muito a participação de vocês. É muito bacana ver que na Webid a gente tem tantas equipes multidisciplinares trabalhando em cima de conteúdos e projetos tão robustos, né? Quanto Minha Receita, quanto Patas, são projetos de longo prazo. Como eu falei, eu acho que isso traz insights muito relevantes. Eu já trabalhei um pouco em ambos os projetos, mas na ponta final, né, como estratégia, como planejamento. Então, ter esse tipo de complementaridade, então não são só vocês, é o social. Eu acho que aqui a gente entendeu muito bem como a gente usa desse potencial editorial, não só para trazer essa relevância de marca, mas também para mostrar que não são só as redes sociais que importam, né? Na verdade, essas são estratégias muito complementares, né? Então, eu queria muito agradecer a visão de vocês aqui. E é isso, gente. Mais um dia de Rio to See entregue. Obrigada. Obrigada pelo convite, foi ótimo.